Estamos de volta aqui com o nosso canal Odonto na Boca do Povo e hoje temos duas ilustres visitas. Dr. Leonardo Colombo Zeidan. Isso aí, né? Estamos aí. Especialista em prótese, mestre e doutor em dentística. Meu parceiro na clínica. Isso aí, né? Graças a Deus. E Tamo junto. Professor Guto. Apresenta aí, doutor. Professor José Augusto, na verdade eu conheço como Guto, né? José Augusto Rodrigues, professor de dentística da UNG e da Faculdade São Judas. Isso, da Universidade de São Judas. São Judas. É isso aí. Muito feliz, muito obrigada por terem vindo. É um A gente prazer. agradece. E agora a gente vai se esforçar para não falar termos técnicos para os nossos pacientes, certo? Vamos tentar. Então, Vamos lá. esforçar. Sentar, é. O assunto E de hoje é um assunto bem polêmico que está na modinha, que as lentes de contato viraram uma febre aí, Uma né? febre, isso aí. Eu ouvi falar, nem sei se é real, que as lentes passaram as próteses de mama, de silicone, de tanto que está se fazendo lente aí. E agora tá nessa modinha de lente de cerâmica, lente de resina. Então trouxemos vocês aí para poder deixar isso mais claro. Conversar aí. bastante. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar do assunto. Legal, legal. Vai ser muito bacana. E a gente tem várias dúvidas, né? Eu tenho várias dúvidas aí. Vamos tentar esclarecer isso aí. Existem, como é que é? Lente de contato, porque quando eu me formei tinha o quê? Faceta. O que é a mas faceta, o aí, que é a lente isso de aí, contato? Nem devia nem ter isso aí nessa época. Isso aí faz tempo. É aí não assim, o tinha, tempo não, todo, viu, gente? né? Formou junto com o Black. Muda não. assunto. Quem- muda vamos assunto, lá, muda assunto. qual que é a diferença da tal da faceta para lente de contato? Começar antes de falar o que tem de lente de contato. Na verdade é espessura. Espessura. O que muda de um pro outro é a espessura. A faceta, a lente de contato, basicamente é o mesmo material que vai ser feito, ou a resina, ou a cerâmica, mas o que muda é a espessura, tá? Então, eu acho que o termo lente de contato é um termo que acaba chamando mais o paciente... Pelo tamanho, né? Acaba chamando mais o paciente pro consultório. Não acho isso longe de achar uma coisa ruim. É um jeito até do paciente vir procurar a gente. E a gente é bombardeado, né, com essas informações. E nesse antigamente não tinha essa espessura de... Então, isso começou com as cerâmicas, né? Porque a gente, no passado, fazia bastante faceta de cerâmica e sempre foi um desafio, porque para você fazer uma faceta, você tem que fazer um desgaste para ela encaixar. E conforme foram se aperfeiçoando as cerâmicas, né? Chegou uma cerâmica nova que a gente consegue uma espessura muito fina. Então, com essa espessura muito fina, a gente conseguia só colar em cima do dente sem ter que fazer preparo, sem ter que fazer desgaste. Tá, né? então, pelo que você está falando, eu consigo hoje fazer uma lente sem desgaste do dente? Na teoria você Na consegue, teoria. mas aí você tem que ter o diagnóstico adequado, né? O dente do paciente tem que ser propício para isso, para ele encaixar. Inclusive em relação à cor também, né? É. Porque... Como é muito fina, teoricamente a lente não vai mudar a cor, né? Então ela muda a forma. Isso. Na verdade, para você conseguir uma lente, né, sem desgaste nenhum, é uma conjunção de fatores que acaba sendo até difícil de você conseguir em um dente para você falar, olha, realmente esse dente não precisa de desgaste. A grande maioria você precisa... Sim, e que fique claro aqui, né? Quando a gente fala em desgaste do dente, a gente não tá falando naqueles preparos clássicos de... Pô, tem uns no Instagram que os caras Não sobra tudo nada. só Fica praticamente com nada. dente A de gente tá, vampiro. a gente tá falando de pequenos ajustes para poder receber um material e dar para esse material longevidade e ele poder ficar em posição sem fraturar. Normalmente, nem nada. por exemplo, você falou que não tampa a cor do dente. Então, se o paciente ele já não está satisfeito com a cor que é atual, ele pode fazer um clareamento antes? Como que é esse Pode, preparo? pode. Quanto tempo antes a gente começa esse Ele preparo? pode e deve, na verdade. O clareamento prévio ao tratamento com lente, seja ela de resina, seja ela de cerâmica, é importante, né? Porque tudo varia de acordo com o resultado final esperado. Então, se ele quer um dente bem claro, e hoje tá na moda, né? Sim. O dente... Quanto mais Até um claro, exagero em alguns momentos, sim. né? Um dente super branco, poxa, se uma camada fina do material, seja resina, seja cerâmica, não vai ser o suficiente para cobrir aquele dente um pouco mais escuro que o paciente tem, quanto mais a gente conseguir deixar ele claro através de um clareamento, talvez menos a gente tenha que desgastar, se for o caso de desgastar, para colocar o material ali por cima depois. Que uma opção é você desgastar o dente e aí você coloca o material numa espessura maior para tampar o dente.
Certo, certo. Só que hoje em dia a gente não desgasta dente à toa, a gente tenta desgastar o mínimo possível, né? Uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é que se for fazer o clareamento, você não pode clarear e logo no dia seguinte colocar, porque não cola, né? Olha, O clareador, interessante. ele fica ainda um tempo presente no dente e enquanto ele está ali presente, ele não deixa a resina, né, o cimento ou o adesivo que colar. Então, pode até colar, mas não vai durar muito tempo. Você falou, Não é o Guto, ideal. um lance com relação à cimentação, a colagem. Quando começou essa história de lente e tal, o Léo é meu parceiro lá e falou, pô, vamos fazer lá na clínica. Eu falei, cara, será que eu vou me meter nesse bambu? Minhas coisas vão bem lá. Aí vai esse cara pra começar a fazer lá, e aí começa todo dia alguém me ligar, ó, soltou, vai queimar meu eu filme não lá. sei resolver. Aí eu ia ficar... E a gente Não, ia mas ficar isso é nisso. fase de provisório, né? Não, mas assim, isso não aconteceu. Era uma coisa que eu tinha Sim. comigo. Fase de provisório que pode Aí o Léo cair. começou a fazer lá. Cara, eu tenho um amigo, o Ale. Puta do Ale. O Ale. Fez um trabalho lindo. Aí um dia eu tô lá no sítio do Ale, o cara tá me arrumando uma ferramenta lá, roendo o fio. Falei, pô, Ale, tá certo que você sabe que não vai soltar, mas também não tá ajudando. Falei, eu faço isso direto, não quebra, não tem nada. Então Ali me foi deu a uma prova. segurança que nós não temos esse tipo de problema, cara. Sim, assim, graças a Deus. Mas às vezes a gente vê chegando de outros, Sim, deve ser erro de cimentação, É sei que lá. assim, né? Tanto esses casos que você tá falando, que nem do Ale, é um caso que a gente fez de cerâmica, né? Então, para fazer a colagem dessa cerâmica, tem todo um protocolo adesivo que ele tem que ser seguido à risca e depende de vários fatores, né? Depende se a gente está trabalhando em esmalte é de um jeito, se a gente está trabalhando em dentina é de outro jeito, o tipo de cerâmica que a gente está usando também influencia. E assim, não é todo mundo que vai correr atrás dessa informação, às vezes não é todo mundo que tem a informação correta de qual tipo de adesivo usar, qual tipo de condicionamento faz ou não faz. O cara faz um pra tudo. Exatamente. Ainda bem que eu não fiz aquele curso de 2 dias que eu pensei em fazer. E Não tem- dá tempo de aprender tudo isso, não. Tem muita coisa de interação química, de adesivo que pode contar o cimento ou que não pode. Então é relativamente Cara, essa complexo. informação do clareamento, eu acho que muita gente não sabe. sabe. Né? E também a gente vê que tem muita gente que não toma os cuidados que precisam tomar na hora de cimentar. Né? Então, uma das coisas é que assim, você tem que fugir da umidade ali, você não pode deixar úmido. Né? E a boca é um local úmido. Muito úmido. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que faz isso. Então, quando Por que a gente quer mudar uns protocolos que... Cara, foi feito o protocolo, não é você que inventou. Estudaram, escreveram. Estudaram pra fazer o negócio. testaram. Aí vai o espertão Vamos mudar. e quer fazer no meio... num dado Bem de saliva. bolado. E o cara quer fazer. Tem, Depois não. fala, soltou. Né, cara? Então é Aí culpa complexo. o cimento. Fala, putz, acho que veio o cimento num lote ruim. Isso aí, a culpa é do cimento, E também deve ter cimento e cimento, né? também deve claro. ter essa... Tem cimento barato, tem cimento mais caro. Como tudo. Alguma diferença tem, né? Cara, é isso. A gente vai chegar lá, mas o que eu tenho percebido, alguns atores e tal, a gente, dependendo da iluminação do local, né, do cenário, fica com um tom acinzentado. Por que Tem. isso acontece? Olha, eu já tô na última pergunta, assim. Não, né? pode perguntar, é legal. A gente que gosta disso, a gente gosta de falar, né? Nossa, eu vejo, nossa, é tão bonito, mas, gente, acho que é a luz que não tá legal. Não, acontece o seguinte, geralmente atores, a grande maioria eles acabam não fazendo de resina, eles acabam fazendo de cerâmica, tá? Então a cerâmica, dependendo do tipo de cerâmica que você está utilizando, ela tem também a palavra translucidez diferentes. Um brilho diferente. Exatamente. Então você pode ter transparência. uma translucidez transparência. maior, você pode ter uma translucidez menor. Então a reflexão de luz muda em relação ao tipo de translucidez escolhida por aquela cerâmica. Tem cerâmicas que são mais opacas, tem cerâmicas que são mais translúcidas, tem cerâmicas intermediárias. Então, tudo isso tem relação. Você sabe que você tá me lembrando de uma coisa? Agora eu tô frequentando mais balada na minha vida e tal, e eu tô vendo umas coisas. A luz negra? A luz Fica o negra, cara cara. O cara vem lente falar com vocês e diferente. fala, nossa! Tem coisa errada aí, né? Verdade. Isso É muito sério, maluco. fica mesmo na luz negra? Aparece ou tem alguma coisa específica? Tem. Isso aí é mais... Todos os materiais têm fluorescência. É a fluorescência. Né? Porque o dente natural tem fluorescência. Mas aí se você exagerar demais, tem gente que está colocando muito volume de material,
para corrigir De coisa cimento. que não precisava, não de cimento. Não, de Não, até resina ou... Às vezes o cara precisava fazer um tratamento, né, Guto? Assim, sei lá, Aí ele não pode ortodôntico. sorrir na luz negra, cara. Né? E aí o cara não quer fazer porque ele quer um resultado imediato. Aí às vezes tem que usar de algum Aí outro você recurso. usa né? um outro recurso, aí exagera no material e o material tem propriedades diferentes, né? Acontece então nas de resina. Isso Pode acontecer nas de bastante em resina. Assim, a cerâmica ela tem a fluorescência dela também, né? Varia de acordo com a cerâmica que foi selecionada. Mas é um problema, acho que maior com as resinas compostas mesmo. Entendi. E teoricamente, assim, no nosso conhecimento, assim, fala-se de lente de resina e lente de cerâmica, e eu escolho se eu vou fazer dependendo do meu bolso. Assim, Também. Mas teria uma indicação É só o correta bolso, para né? resina, esquecendo a parte financeira? Ou a indicação para cerâmica? Ou tem o cara que não tem problema financeiro, mas para ele ter a indicação de resina? Como que é essa visão aí? Que fique claro, os dois materiais são excelentes, tá? Tanto a resina tem vantagem em relação à cerâmica, quanto a cerâmica também tem vantagens em relação à resina. O que acontece é que a durabilidade da cerâmica é maior. É bem maior do que a da resina. A resina, na verdade, ela é um plástico, né? E o plástico, dentro da cavidade oral, a gente, na verdade, tem todas as condições propícias para degradar aquela superfície Fica brilhante, polida que a gente faz na resina composta, né? Então, em função do tempo e em função da nossa alimentação também, do tipo de alimentação que a gente tem. Fala bonito. Mas Você é meu parceiro, por isso tá falando isso. a resina, ela também tem vantagens, né? Quando você vai fazer, geralmente, uma faceta e você opta por cerâmica, você precisa de um preparo. Sim. Porque ela tem que ser cimentada e assentada lá no lugar. Então, ela tem que encaixar, né? Porque já é um material que já vem pronto, você só cola. Tá. Quando você pensa numa resina composta, você pode tentar fugir do preparo. Porque aí você só vai adaptar a resina composta naquela posição. Então, aí tem essa seria uma das vantagens da resina composta. Então, você não vai chegar e desgastar logo o dente do paciente, né? Então, com a resina composta, você talvez não precise fazer um preparo. Né? Talvez não precise, porque a gente sabe que o dente Então tem... isso já seria uma indicação bacana. E com a Porque aí cerâmica... depois pode até tirar, né? Pode tirar, mas também naquelas, né? Sempre que você vai tirar, você vai usar uma broca ali, você vai dar uma passadinha sem querer no dente. Exatamente. A cerâmica, 100% dos casos, você vai ter que fazer um preparo. Não tem você fazer Maior ou cerâmica. menor, mas tem que fazer. Você vai ter que fazer um preparo. Então você está me dizendo que seria uma coisa irreversível. Esse desgaste ele é irreversível. É irreversível. Então toda vez que eu estiver falando de faceta, de lente de contato, de cerâmica, o desgaste ocorre... Lente de contato, teoricamente, você não faz um desgaste muito grande. Você faz só pequenos ajustes. Mas é aquilo que eu falei. O paciente tem que ter o dente ali como se tivesse nascido já preparado para receber a lente. Como se fosse um Tem dente superfície convóide. mais irregular, né? É isso que eu ia Tudo te regular, perguntar retinho, como se fosse um preparo clássico. Para vocês dois, assim, no consultório, que perfil mais de paciente vocês têm? Pacientes que têm dentes menores e querem deixar maior? Ou, de repente, uma pequena correção ortodôntica que não precisa fazer, mas quer fazer com a faceta? O que vocês mais recebem de fluxo no consultório? Hoje em dia, eu acho que assim, se é indicado correção ortodôntica, a gente tem que indicar uma correção ortodôntica. Né? Não é o correto você colocar uma faceta. Pular etapa, né? Pular etapa. Né? Porque se você for colocar uma faceta, colocar algum material ali, você vai aumentar o tamanho do dente. Né? Ou aumentar o desgaste. O dente também tem o tamanho certo. A gente sabe que se ele tiver muito grande, já não fica fácil de higienizar. Então vai juntar sujeira, pode ficar com doença na gengiva, né? Então a gente tem, hoje em dia, como o pessoal está fazendo um monte de faceta e não quer fazer preparo e quer pular etapas, a gente está percebendo, inclusive lá na universidade, na clínica, semestre passado chegaram 3 pacientes, né, com a gengiva bem inflamada, já tinha perdido o osso até com a inflamação, né? E assim, o que é indicado? Tirar aquelas facetas. E as facetas não estavam bem adaptadas. Não estava com excesso. Cara, às vezes eu vejo no Instagram, né, Guto? Porque Então- quando você faz um post de um caso, Você não vai você conhecer o imagina que você pior gostou. caso, né? Pô, eu gostei. Aí às vezes o cara coloca ela meio que se gabando e fala, ai, eu tô com vergonha do... E ele gostou. Sim. Aí eu penso no que ele não postou. Imagino que ele O não que não posta. deu Que ele não certo, posta né? deve ser sensacional. Ainda nesse gancho que você estava perguntando, que mais aparece e tudo, tem muito paciente mesmo que tem o dente às vezes um pouquinho menor, ele quer aumentar tudo, tal. Que eu acho que é importante, já que a gente está falando, vai ter bastante gente vendo, tá? É importante falar que assim, às vezes o paciente quer aumentar
2 milímetros no comprimento, tô dando valor X aqui, tá? Quero deixar o dente maior, não sei o quê. É sempre importante frisar que, assim, a gente não pode fazer o dente do tamanho que a gente acha que tem que ser, né? Sempre é a oclusão que vai guiar. O dente tem que ser desse tamanho e acabou. É a oclusão que manda, tá? A gente faz as melhorias dentro daquilo possível, que é possível fazer naquela oclusão. Porque, assim, o que quebra a peça, tanto de resina quanto de cerâmica, não é o paciente sempre fala, eu tava tomando café... Nunca ninguém olhou nada duro. Tava comendo uma bisnaguinha, soltou. Quebrou assim, tá? Pode até ter soltado nesse momento, mas pode ter certeza, foi a oclusão que quebrou. Por isso que o Guto tá falando, né, da parte ortodôntica. Isso. Então, se tem coisa para mexer antes, mexe antes, tem que corrigir. Porque senão as coisas são cobradas, né? Então, isso vai ser cobrado muito rápido da gente. Se for feito tudo correto, assim, com indicação, o procedimento da maneira que deveria ser, o cara tem um cuidado legal, tem algum tipo de trabalho, dizendo o tempo de média que dura uma lente de contato? Tem. De resina, ela vai durar em torno aí de 6 anos, 8 anos. É que assim, varia muito em relação ao cuidado que o paciente tem. Se comprar um carro novo, não trocar o óleo, vai quebrar, né? O carro é ruim. Exatamente. E as de cerâmica duram um pouco mais. Um pouco mais não, duram mais. Isso a gente tem que considerar também que esse trabalho que fala que dura 6, 8 anos já é um trabalho que começou há 6, 8 anos atrás. Com outro tipo de material. Né? Depois disso já surgiram materiais que são muito mais, digamos que interessantes, né? Que tem um brilho por muito mais tempo, tem uma durabilidade maior. Então, assim, possivelmente, hoje em dia dura até um pouquinho mais. Né? Mas a gente pode colocar em média... Aí uns 6, 7 anos resina e um pouquinho mais de Eu achava cerâmica. Que a resina tinha uma durabilidade menor. Também não sei porque eu achava isso, que ninguém me falou. Mas eu fiquei na cabeça do... Ela dura bastante. Hoje em dia dura bastante. Ela dura bem. É que assim, vai muito do cuidado do paciente também. Tá? Principalmente a resina, que a gente está falando, é um plástico. E na cavidade oral... Eu posso morder maçã com resina ou com cerâmica? Se tiver tudo certinho, pode. Né? Entendi. Que é aquilo que a gente estava falando da oclusão, de estar tudo balanceado. Né? O que eu costumo sempre falar é que a boca é como se fosse um carro. O carro tem 4 rodas. Né? Se uma roda estiver virada um pouquinho mais para o lado, estiver desalinhado, aquele cara pode ter um acidente no meio da estrada. Né? Então, se fizer a faceta um pouquinho errado para lá onde não deve, você pode ter um acidente também. Ô, Guto, esse exemplo é foda. Toda vez que eu vou lá, o cara fala, tem que fazer cambagem e alinhar. Aí você vai e paga esse negócio, daqui a pouco tá comendo pneu por dentro de novo. Não resolve nada na minha vez. Você fez lá, não alinhou. Aí você vai lá, o cara faz, aí dá 10 mil quilômetros, tá lá comendo. Se eu não fizesse, não ia resolver esse negócio? Mas por isso agora você tem que fazer revisão, tem que ir no dentista de 6 meses para ver se tá tudo certo. Falei do carro, no dentista eu não falei. A pessoa que coloca a lente de contato, qual é a manutenção que ela precisa? Escovação. Só escovação? Porque assim, a gente parte do princípio que você vai colocar e aquilo vai virar dente, tá? Seja de resina, seja de cerâmica, vai virar dente, tá? Tem que integrar o sistema estomatognático, tem que ficar bonito e não só bonito, tem que ficar funcionando. Você tá falando aqui que sistema estomatognático. Essa foi. Eu não fiz o juramento do Fred, acho que não podia falar tecnicamente. Todo o sistema vai mexer com boca, língua, os músculos, gengiva, tudo isso aí. Compreende o sistema estomatognático. Ficou bonito, mas ficou difícil. Vale um corte bom esse aí. Então, e aí assim, a hora que a gente cimenta, né, ou faz um incremento de resina composta, isso aí vira dente, tá? E aí, quem não tem nada nos dentes, tem os dentes rígidos, volta no dentista, teoricamente, de 6 em 6 meses. Deveria. Deveria. No real não existe isso que você falou. E aí essa pessoa vai voltar a cada 6 meses. E não é porque volta, a gente até fala isso em curso, tudo. Não é porque o paciente volta para dar um check-up, para ver se está tudo bem com as resinas que foram feitas, por exemplo, que você efetivamente vai, ele voltou, vou dar um repolimento. Não, porque toda vez que você for dar um repolimento, você está diminuindo o tamanho daquele material. Porque o polimento é uma abrasividade que você está dando lá. Mínima, mas é uma abrasividade. Então, se o paciente volta daqui 6 meses, por exemplo, e está tudo bonito, parabéns. Então, continua a manutenção de 6 em 6. Perfeito. E pode ocorrer infiltração. A gente está falando aqui que existem pacientes
que tiveram... Aliás, o objetivo do canal é esse, né? Pacientes que não tiveram boas experiências, consultarem a gente até para, né, conseguir, numa segunda situação, melhorar, né, a escolha deles, né? Existe a possibilidade de ocorrer infiltração nessas lentes? Existe. Isso vai estar dependendo muito também daquilo que a gente já conversou, das condições com que você fez a lente. Isso. Né? Então, você tem que ter tudo perfeito. Tem que reduzir a umidade para colar o que tem que ser colado. Né? A gengiva também tem que estar saudável, porque se a gengiva estiver inflamada e sangrando, aí você não consegue colar direito. Se você não cola direito, fica um espacinho aonde vai entrar bactéria, vai ter infiltração de bactéria, vai ter infiltração de pigmento. Então, tudo depende muito das condições com que são feitas e também depois vai depender muito de como o paciente cuida, né? Porque assim, a gente parte do princípio que é dente, tá, só que dente também pode ter lesão de cárie. E a gente pode ter lesão de cárie em volta do material. Então, o paciente tem que escovar, tem que passar fio dental, tem que tomar todos os cuidados que ele tomaria com o dente natural dele. Porque senão, em volta... Mas isso já não é, Guto, assim... O cara quer fazer a lente. Aí ele foi pra consulta e você já viu que ele não é um cara que colabora, que tem uma... Pô, a chance dele ter a lente, eu falo isso pela minha parte da ortodontia, e cuidar é nenhum, porque ele já não cuida. Ele já tem esse perfil de não ter o cuidado, né? Pois é. Não, então aí a chance de ter problema... Então, só que aí a gente tem que ver que tem profissionais que acabam fazendo, né? Pulam alguns passos. Essa até é uma das contraindicações, né? De fazer um laminado cerâmico, de fazer uma lente de contato de resina. É o paciente que não é cooperativo, o paciente que não tem higienização muito boa. Mas aí também eu vou te falar, cara, bem entre aspas, tá? Uma simples classe 1 de resina tá contraindicada também, porque ele não vai cuidar. Se não cuidou do dente, rapidamente vai dar problema também. A gente tem que tratar o paciente Verdade. pensando na saúde sempre, né? O primeiro passo é obter saúde, para depois poder continuar o resto. Concordo total, mas o mundo real não é esse assim, caminho aí. Eu vou atender o paciente, eu vou vender porque eu quero ganhar o dinheiro. Olha aqui, o apocalipse. Mas é o caminho que se a gente vê no geral aí. Às vezes a gente vê uns caras com uns apinhamentos, parece uma armadilha de urso. Aí o cara aparece com lente. Verdade. Mas deve ter dente que só tem uma lasquinha pra conseguir fazer. E o Instagram tá cheio de... Ih, não, cara, eu vou te falar que, por exemplo, pega um caso desse cheio de apinhamento, que assim, o que tá muito na moda da gente ver hoje é o pessoal falar, sem desgaste, sem desgaste, sem desgaste, sem desgaste. Pô, é até bonito você falar não tem desgaste pra fazer, mas tem caso que não tem jeito. Não tem jeito. Tem caso Como, que né? não... Exatamente. Grau desse. Um caso desse aí, você tem 2 caminhos. Orto, que nem você tá falando. Que toma tempo e o cara não quer. Exatamente. É imediatismo. Qual que é o segundo caminho? É desgastar o dente. Você vai colocar ele na posição na broca. Na broca. Exatamente. Só que aí, mesmo assim, o pessoal não faz. E aí faz o quê? Tudo pode piorar, né? A gente acha que não. Eu achei que tava ruim. Não tem aquele tava Achei ruim, que tava achei que ruim. piorou. Não tem esse aí. Não. Aí o que faz? Acerta a posição do dente com a resina composta. Então, assim, o dente, o canino que tá girovertido, ele acerta essa giroversão com resina. Só que aí, esse dente, a hora que ele tá girovertido, ele projeta um pouco mais para frente, para vestibular. Então, ele corrige a giroversão, projetando ele mais ainda. Só que para acertar a posição de todos os outros, taca ali resina, taca ali resina, taca ali resina. E aí isso vem com vários... Dessa largura, né? Isso. Entendi. E aí isso vem com vários problemas, né? Porque assim, Não ficar bem adaptado. não desgastar dente é lindo, teoricamente, tá? Você preserva o dente, mas, e o periodonto? É a gengiva que tá lá embaixo. Ninguém tá pensando nela? Não. Você entendeu? Teria que estar pensando, mas não tá pensando nela. Porque quem vai sofrer primeiro, antes de tudo aí, É a gengiva. é a gengiva. Pô, É o que a gente tem visto, né? A escova nem chega ali pra escovar, tanta resina que tem. Tem muita gente que volta, que você olha, a gengiva já começa a sangrar só de você olhar para ela. E aí isso é um grande problema, porque mesmo você indo lá, fazendo uma limpeza... É que não tem adaptação, né? Não tem, não adianta. Você não consegue deixar aquilo de um jeito que fique saudável para o paciente conseguir manter saúde, né? O pessoal está colocando ideal é fazer o passo resina. a passo. Se tem orto, faz a orto. Se tem uma periodontia para tratar antes. Se tem um dente de cada cor, né? Porque é normal essa periodontia. Quando faz lente,
eu faço normalmente em tudo ou eu posso fazer, tipo, em 2 dentes, Não, assim? pode até um dente só. Às vezes você tem, por exemplo, que nem você falou, um dente escurecido. Às vezes teve um trauma ali, um central, que é bem normal. Você pode fazer só nesse dente. Foram assim que surgiram as lentes, né? Exatamente. Tanto que a técnica clássica você faz tentando copiar o dente do Vizinho. lado, o vizinho. Né? Então você tenta buscar a mesma cor, os mesmos parâmetros de transparência, né? Os detalhes que o dente tem. Outro dia eu vi um do Léo lá, é uma maluquice o que tem de cor e de substrato e de esmalte. Cara, é muita cor, cara. Assim, é um trabalho artístico mesmo, assim. Não é meter um A2 lá, uma resina de uma cor e... Principalmente quando você vai trabalhar com resina, né? Porque é você resolvendo ali na hora, né? Então, A gente... é um trabalho tem que que ser muito bom. tem um apelo artístico, um senso artístico um pouco maior mesmo. Tem que ter toda uma iluminação, os luz natural. É treino. A gente costuma falar para os alunos, é treino também. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficando A curva na de mão. aprendizado, Você sim. vai treinando, a mão sabe a quantidade certa de resina para colocar no local correto, não sei o quê. Mas tem o senso artístico também. Eu falo pela parte da ortodontia, assim, você vê que tem gente que o cara não tem parâmetro. Aí então ele faz mais ou menos. E mais ou menos para ele tá bom. Sim. E tem cara que já não faz porque ele tem um grau de exigência de finalização melhor. Então eu acredito que seja isso. Porque a gente vê esses do Instagram que o cara postou, eu fico com vergonha, cara. Aí eu falo, imagina que o cara não postou. E todo mundo tem o caso. Sim, lógico. E o cara não postou. E esse ele tá achando bonito. Cara, que tristeza do caraca, né? Eu tenho Tem uma bastante. outra... Põe o antes e depois. Antes e depois, Eu tenho uma outra dúvida aqui. Para fazer as lentes, necessariamente eu preciso passar por anestesia local? Ou dá para fazer sem? Quando não tem desgaste, eu acredito que... Não precisa. Não precisa. Não. Nem para fazer... A gente faz a retração, a parte de moldagem com as retrações, né? Com a... Moldagem ou escaneamento. Ou escaneamento. Né? Vamos falar do passo a passo, então, que acho que fica mais fácil, né? Vocês conseguem explicar, assim, para um paciente, como se eu fosse uma paciente, me explica como é que seria o passo a passo para fazer uma confecção de lente de contato. Eu vou falar de cerâmica primeiro, então. Tá bom. Pode ser? Tá dividido. Tá dividido. Geralmente o paciente chega e ele fala, tô insatisfeito com meu sorriso, cor, tamanho, forma, enfim, tá? Então, o primeiro passo geralmente que a gente faz é fotografar o paciente. Olha. Porque quanto mais fotos a gente tem desse paciente, de lado, sorriso, intraoral, extraoral, mais informações a gente tem sobre o rosto e o sorriso. Porque assim, dente fora da boca... É dente. É dente. Você nunca sabe se é bonito ou não. O dente no sorriso, ele começa a ficar bonito. Mas o sorriso, para ficar bonito, tem que estar em relação com o rosto do Tem que paciente. estar em harmonia. Tá? Então, é uma coisa meio louca, né? Mas... nós somos dentistas, a gente acha dente lindo, né? Você pega um dente na mão e fala, nossa, que bonito. Mas pro paciente conjunto, em geral, para estar Eles bonito, olham o como sorriso tem que estar em harmonia com o rosto. Por isso das fotos também. E não só pra gente, né? Porque como geralmente é de porcelana, quem faz é o protético. Exatamente. E ele também tem que ter esses parâmetros. Porque se eu mandar para ele só o modelo clássico de gesso com os dentes, e se por acaso o dente do meu paciente não é assim, é assim? Exatamente. Entendi. Ele não tem essa noção. Aí ele não sabe qual que é, se é inclinado ou não. Porque se é inclinado e ele vê a foto do paciente, ele vê que é inclinado, ele consegue fazer com que os dentes cheguem assim pra gente. Porque o que vai ser feito na sequência? Após as fotos e a moldagem, geralmente a gente envia para um laboratório de prótese, onde o ceramista, através de uma técnica de gotejamento de cera, ele vai fazer um enceramento progressivo, um enceramento O diagnóstico. que é isso aí? Vamos lá, o enceramento diagnóstico, aquele modelo de gesso do paciente com os dentes antigos dele, né, que ele usa, que ele não Que está ele tem, satisfeito. do O momento. atual, O atual dele, tá? Ele coloca cera e muda a forma. Ganha volume na frente aqui na vestibular, ganha em altura, muda a forma, o dente é quadrado, deixa mais redondo, mais oval, enfim, consegue mudar. Isso volta pra gente, esse modelo encerado volta pra gente. E aí a gente mostra pro paciente, fala, olha, Dona Maria, aqui... Para ver se no modelo corresponde ou às no expectativas. modelo. No tá? modelo. Primeiro a gente mostra no modelo. Aí o paciente vai olhar e vai falar, pô, acho que tá legal. Mas esse é o ponto. Mas ele não sabe do lábio, ele não sabe do Exatamente. resto. Ele só acha, porque dente para ficar bonito tem que estar onde? Na boca. Tá? Então a gente passa por um processo chamado de mock-up.
O que é esse mocap? É transportar esse enceramento através de uma resina, chamada resina bisacrílica, para a boca do paciente. Para ele ter uma noção do como vai ficar o A hora pós-tratamento. que a gente transporta isso para a boca dele, a gente mostra para o paciente, ele vai sorrir e ele vai ver o formato que vai ficar, o formato final que a gente planeja para o dente dele. E isso para o paciente é muito legal, porque ele já tem uma noção, é como se fosse um test drive. Quando a gente vai comprar um carro, a gente faz um test drive antes, para saber se era aquilo mesmo que a gente queria. Tá? Entendi. Ele olha aquilo lá, pode falar, doutor, adorei, amei, se realizou o sonho na minha vida, vamos começar. Ou ele pode virar pra gente e falar, tá muito comprido. Não gostei. Não gostei. E pra gente é excelente, porque a gente só vai trabalhar na certeza que tá do Porque é jeitinho que ele difícil isso, gostaria. né? Eu te falo uma Então- coisa, você imagina de um jeito. Eu tô pensando num Exatamente. outro jeito. Agora outra coisa importante. Então, eu curti tudo isso aí, tô com um mocap. E o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com o mocap? Então, esse mocap, geralmente, a gente tira no mesmo dia. Tá. Coloca o mocap, o paciente aprova ou não. Ou a gente tira ele ou faz o preparo por Eu cima já do vi mocap. gente indo embora de mocap. Tem várias, então, tem várias técnicas. Peraí, Faz um peraí. chapa-mulher em casa. Peraí. Mas você Deve pode, ter essas não coisas. tem problema, você O cara pode gostou. mandar. Não resolve Só que nada. não vai A durar mulher tem que muito gostar. É, porque assim, esse mocap, ele não é preso em nada. E ele tá super fino, porque você ainda não mexeu em nada no dente do paciente. Não tem problema o paciente ir embora com ele, desde que ele esteja ciente que, olha, aí você não vai poder comer a maçã, entendeu? Entendi. Você não vai poder comer nada. Que Uma vai ajuda também, eu te Maçã do ajudar, amor, né? cara. Maçã do amor é Entendeu? tudo. Então pode quebrar, pode cair e também assim, não é o fim do mundo. Começou a cair, ele mesmo consegue destacar, literalmente destacar o resto. O mais comum é, na mesma sessão, o paciente dá o ok, deu o ok, aí sim a gente começa o tratamento. Então, o mocap não teve desgaste nenhum dos Nada, dentes. nada, Ok, ainda não. interessante. Mas antes da gente seguir, o que acontece se eu não gostei do dente que você mandou fazer pra mim? Ótimo. Tá. Eu O posso mocap mexer. não tá legal. Não, Mocap eu não posso, tá legal. pro meu... Tem algumas alternativas. Eu posso mexer diretamente no mocap. Eu posso mexer naquele... Na boca dele, você já vai dando uma Isso. ajustada. Eu posso mexer naquele modelo encerado. Ou, se de repente o paciente fala, cara, tem nada a ver com o que eu queria, eu devolvo para o laboratório. Entendo o que ele gostaria de fazer, né, novamente, faço as anotações e envia de novo para o ceramista refazer aquele trabalho. De acordo com o que ele pediu. Exatamente. Isso é mais E difícil de dentro do acontecer. mas possível pode também. Não adianta eu acontecer. ficar Dentro do pedindo possível. se também Exatamente. não vai encaixar O naquilo. mocap, no final das contas, ele é muito legal para o paciente, mas ele é muito mais importante para a gente. Com certeza. Ele é muito mais importante para a gente porque ele é uma segurança, tá? Porque ele mostra para a gente se aquilo que a gente pensou em fazer para reabilitar esteticamente o paciente vai realmente funcionar. Se esteticamente vai ficar bom ou se funcionalmente ele vai funcionar também. Você sabe, eu faço ainda algumas próteses no consultório. Nesse momento que eu tô entre provisório e tirar a cor, né, e ver a cor do dente, eu faço o paciente assinar algum termo que ele está de acordo. Nesse momento, o paciente assina alguma É bom coisa? também. É bom, pode assinar um termo Porque de depois fala, consentimento. não Mas gostei, um mocap, trabalho pô. caro para chuchu, não Não, dá é legal pra... assinar, né? Que nem às vezes entrega de prótese total, se assina um termo de consentimento. Pode escrever, ó, eu, paciente X, fiz a prova, né? E estou de acordo com o tamanho, forma e posição dos dentes. Acho que Pode acontecer nesse bom. momento, então. Pode. Legal. Aí volta, porque- justo tá legal, aí vai Aí fazer. Aí vamos depois supor vai que fazer o paciente Deu quis ok? ir embora, quis mostrar pra esposa, enfim, pra namorada. Pega uma água aí pra nós. Ele volta, já muito provavelmente sem aquele mocap na boca, que deve ter caído em algum momento, tá? E Aqui, aí ó. a gente começa o tratamento. Como que começa o tratamento? Com os preparos. Só que esses preparos não devem ser feitos aleatoriamente. Eu não posso ir no olho e falar, acho que tá bom de desgaste aqui. Não. A gente sempre se vale de guias de desgaste. Então, a gente desgasta um pouquinho. Esse desgaste é sempre pequeno, na grande maioria dos casos. Mas eles são bem detalhistas, né? Esse preparo. Cara, é um trabalho que tem que ser Dá tra- detalhista do é uma começo, tarde meio toda, fim. é uma tarde não dá toda, pra uma fazer manhã mais ou toda, menos. para preparar 10 dentes, por exemplo. Tá? Então, a gente prepara um pouquinho, coloca Uma a guia... manhã toda para fazer 10 dentes, gente. Às vezes até mais. Até mais. Então, prepara um pouquinho, coloca a Nossa. guia, checa se o espaço está correto. Porque, assim, para uma cerâmica, para um laminado cerâmico, tá? O preparo ele é de importância secundária. Tá? Mais importante é a adesão que você vai fazer, a colagem
daquela cerâmica. Mas o preparo ele é importante no sentido de prover um meio daquela cerâmica assentar perfeitamente em Tem que se posição. encaixar, né? Isso, como se fosse uma luva. A Então, adaptação tem que ser esse perfeita. preparo, ele é realizado e o trabalho do protético... A gente faz o preparo, terminado esse preparo, a gente molda o paciente Ou ou escaneia, envia para o laboratório e o laboratório vai confeccionar as peças. Nesse meio tempo, a gente pode ou não colocar os provisórios no paciente. Por que eu digo isso? Porque às vezes o preparo é tão mínimo. pequeno, que não precisa do olha que provisório. interessante. Agora, se você tem, por exemplo, um dente escurecido, tá? Pô, é um dente que você vai ter que desgastar um pouquinho mais. Você não vai mandar o cara embora com... Claro. Não deveria. Né? Entendeu? Aí você O dente coloca menorzinho. aí você coloca os provisórios. E também tem a questão da sensibilidade. Se o desgaste for grande, vai ficar com a parte que já sente dor exposta, o paciente vai sentir dor. Isso. Né? Então aí você tem que colocar alguma coisa para ele não sentir dor, que seriam os provisórios. E aí, respondendo a pergunta que vocês tinham feito antes, você precisa anestesiar ou não para fazer os preparos. O ideal é que anestesie, tá? Porque é uma segurança para a gente também. Porque às vezes o paciente, o preparo pode ser até bem pequeno, mas às vezes o paciente fica meio reticente, né? De, a qualquer Apreensivo momento pra eu vou... sentir O que é um dor. reticente? O que é um Medo. reticente? Vai me dar isso já não pula Não dia, exagerou, cara. não? Não, pula. Ele fica meio assustado. A qualquer momento ele pode Sentir dor, sentir então ele dor, fica preparado né? lá. Então ele fica tenso. Às vezes escutar o barulho ele dá uma puxada na cabeça. Isso é perigoso também da gente machucar o paciente. Então anestesiado é um pouco mais tranquilo. Então a gente dispensa o paciente, as peças são confeccionadas em laboratório, volta pra gente, a hora que volta, se o paciente tá com provisório a gente tira, limpa muito bem e parte para cimentação. Entendi. Então você não Mais ou fica menos no- essa sequência. Então, Isso demora? isso que eu... Então, depende. Depende. Pergunta, você Depende. pergunta na minha. Boa Você pergunta. também não... Boa pergunta. Depende de alguns fatores, né? Por exemplo, se você tem uma fresadora no seu consultório, de repente você faz Gosto de isso... quê? Que é fresadora? Framboesa, não. Explica aí. Tem uma máquina que faz, né? Faz na hora. Faz na hora. Você já resolve no dia. Mas aí E tem suas vantagens e desvantagens, não é? Exatamente. Não é... Acho que fica meio chapadão, assim. Não sei se foi o que eu vi. Dá pra fazer a maquiagem da cor? Dá. Tem, Mas aí também tem vai que ter um demorar igual preparo o bem, laboratório. bem Lá- elaborado. Você- Senhor se laboratório. A fresadora, né, essa impressora de peça no consultório, ela demanda você ter também um funcionário que vá fazer essa parte laboratorial para você. E acaba sendo bem maior o custo. né? Exatamente. Vai ter que fazer uma Aí você vai ter que maquiagem. repassar Você isso, vai ter é. que repassar. Exatamente. Mas você está resolvendo no dia para o paciente, né? Aí vai depender do que o cara precisa. Mas aí também eu diria que tem outros fatores, né? Também o que a gente tem que pesar é a disponibilidade do paciente. Como o Léo falou, vamos fazer preparo para 10 facetas. Tá bom, demora uma manhã inteira. Será que o paciente consegue tirar uma manhã inteira? Às vezes tem que fazer na metade dos teoria, preparos, estagiário. depois tem que fazer Complexo, a metade vida é num muito dia, corrida metade hoje, na né? outra Para parar uma manhã consulta. toda. Mas pensando nesse lance aí da máquina que faz o dente, teoricamente, na hora. Para não ter esse problema de ficar muito de uma cor só, assim, ter esses detalhamentos. Você faz tudo no mesmo dia também, mesmo essa maquiagem, tudo isso, consegue deixar... Faz. Só que aí, além da máquina que vai imprimir as suas peças, você Tem que ter precisa ter o um forno. forno também. Então, assim, Não tô- uma coisa vai puxando a outra e no final... E quem vai fazer também. Exatamente, fazer vai tem que estar encarecendo. preparado. O mais tradicional é você moldar e enviar para um laboratório de prótese, ele tem tudo isso lá. E te pede ele de faz 7 a isso. 10 dias, né? Exatamente. Em torno de uma semana aí para... Mas não dá pra gente falar que porque eu usei um equipamento desse, teoricamente, de ponta, eu vou ter um resultado melhor. Né? Não, porque o laboratório vai fazer exatamente a mesma coisa. Você pode trabalhar com o laboratório no fluxo digital e ele vai fresar a sua peça do mesmo jeito que você fresaria ali. Exatamente, olha que No legal. consultório, entendeu? Então a qualidade final... Eu acho que o grande lance é o cara que não tem tempo mesmo, precisa... Exato. Aí ele não tem tempo, mas vai ter que Vai ter estar que animado pagar para pagar. investir mais, para compensar essa Exatamente. falta de tempo. Exatamente. Agora, você quer falar da resina? Resina. Os passos? Da resina, praticamente a mesma coisa, né? A gente pode fazer o mockup para fazer o diagnóstico, para o paciente ver, né? E se isso, no caso, a gente está fazendo, por exemplo, todos os dentes da frente, né?
Se a gente vai copiar um dente do lado, porque eu só tenho um dente escurecido ou um dente com problema, aí eu já posso falar para o paciente, olha, eu vou fazer exatamente como está o seu dente vizinho. Aí talvez não precise fazer todo esse diagnóstico que a gente vai fazer quando faz a boca toda. Mas a resina composta basicamente é isso. Você pode conversar com o paciente, você pode fazer o diagnóstico e também pode mandar fazer guias para te facilitar o trabalho da inserção da resina composta. Porque a resina composta você simplesmente precisa aplicar o adesivo e colar a resina bem colada. E nesse momento de colar a resina bem colada, na hora que a gente vai colocando a resina, se a gente quer dar um aspecto de um dente natural, que o pessoal tem ignorado isso um pouquinho, né? O pessoal tem colocado a resina de uma única cor, faz um dente... Parece um Mentex. Parece um Mentex, né? Parece mesmo. Total. Parece uma porta de geladeira, Exatamente. como dizem por aí, Cor de cerâmica. um vaso sanitário, né? Cordeca. Cordeca. Cordeca é legal, é. Então, se o dentista não quiser fazer dessa cor, obviamente ele vai selecionar várias resinas com cores, né? E propriedades diferentes e ele vai colocando aos pouquinhos, né? A gente costuma falar de colocar em estratos, né? Então a gente faz uma estratificação e aí a gente vai compondo a cor do dente para ele ficar exatamente como o dente natural, né? E aí a gente vai fazendo também anatomia, porque o dente, ele não é quadrado, ele não é reto, ele tem ângulos, ele tem bordas arredondadas, tem áreas que tem reflexão de luz diferente. Então tudo isso, como o Léo falou, precisa de um senso artístico mesmo, né? Muita prática, muita técnica e concentração para poder fazer. E aí eu diria que aí você tem a manhã inteira preparando e a tarde inteira colocando a resina. Porque também demora bastante. Tá, né? então pelo que você colocou das cores, é um pouco complexo. Então, alguém na universidade, o cara que está se formando na universidade, hoje em dia o cara consegue ter esse conhecimento ou é para quem é realmente especialista em dentística? Eu acho que conhecimento consegue. O problema é a prática. Tá. Né? Porque na faculdade ele entende todas essas resinas, essas coisas. Eles têm acesso, né? Na faculdade eles têm acesso a todo esse conhecimento, têm acesso aos materiais. Hoje em dia não está difícil de ter material. Sim. Né? Só que o difícil é você, muitas vezes, ter acesso a um paciente que tem essa necessidade para atender na faculdade, né? E o tempo também. Né? Porque na faculdade, hoje em dia, você tem que aprender um monte de coisa. Tá. Né? Com Então, tempo curto. Com Enxugaram, tempo curto, né? Enxugaram bastante carga horária. Então, assim, você acaba... Se você quer seguir esse caminho, o ideal realmente é fazer um curso. Mas tem cursos para você fazer como se fosse num Sim. modelo, não tem? Tem, Assim, tem. São legais, você aprende a técnica, né? E a partir daí você começa a treinar, né? E é que nem a gente tinha conversado, né? É treino, tem que fazer. E uma hora você vai saber exatamente a quantidade de resina. Isso não vai acabar nunca. Eu tenho certeza que, assim, às vezes eu faço uma coisa e, pô, tá sempre melhor do que o outro lá, né? Assim, não é? Mas eu acho que é um conjunto. Por exemplo, é um material... Eu não esqueço até hoje, o Guto me deu aula de fotopolimerizador. Foi a melhor aula que eu tive. E eu mudei toda a minha visão. Hein? Verdade. Pô, gosta de dar uma puxada, hein? Mas não é, foi a melhor aula que eu tive. Jabu com maxilo. Eu, de repente, no mestrado de implante, eu falei, uau, peraí. Eu fui lá, mudei, comprei outro foto e mudou toda a minha vida. Mudou a vida da minha horta. Tem a música pra pôr de fundo aí? É legal. Então, assim, é desde o equipamento para dar certo, a você ter bons... Assim, tá sempre atualizado na crista da onda com o melhor tipo de material que tem a resina. A cerâmica mudou muito, gente. Sim. Os blocos de cerâmica hoje, uma série de coisas mudaram, né? Então, assim, é o conjunto, né? E a dedicação do profissional. Sim, dedicação. Né? Porque e saber unir tudo isso e saber trabalhar com tudo isso da forma mais correta. Né? Porque tem muita gente que compra, às vezes, um bom material, mas não sabe usar. Né? Então, esse é um dos problemas. Né? Tem que se atualizar, tem que aprender a utilizar aquele material. Né? E usar o protocolo que já foi pré-estabelecido. Por que eu quero inventar um negócio? Exatamente. Né? E ó, eu vou te falar que tem bastante disso, viu? Não, todo mundo. Às vezes eu vejo você posta uma coisa assim, tipo de, sei lá, não é de isolamento. E um monte de fica comentando, nunca fiz isolamento, isso não presta pra nada. Cara, se você não isolar, você pode ter um monte de problema. Né? Então, assim, é saber o que fazer, né? Poder tentar trabalhar da melhor qualidade possível, né? Para ter o melhor resultado possível.
trabalho que a gente falou que dura 7 anos, com certeza foi feito da melhor forma possível. E com o melhor cuidado possível. Né? É um conjunto. É um conjunto. Agora, vamos lá, voltando aqui na resina, eu estou pensando. Preparo de manhã, coloco no final do dia e eu tenho um provisório se eu não conseguir. Se eu não puder ficar esperando até o final do dia para a gente fazer as coroas, desculpa, as lentes. Então, tem muita gente Coloca provisório. Tem muita gente que acaba colocando, né? E coloca só resina e deixa para fazer como se fosse um reparo outro dia. Né? Sim. Então, isso é uma técnica que a gente já questionou um tanto, né? Porque resina com resina não cola depois que a gente aplicou a luz, depois que ela endureceu, né? Que ela polimerizou. Ela não cola tão bem quanto quando a gente faz. Legal. Então, assim, se você não consegue fazer no mesmo dia, o ideal talvez não seja fazer isso, né? Pensar em reparar mais para frente. Talvez o ideal é você... eu estou começando, ainda estou devagar. Então, se você está pensando em fazer 6 dentes, faz 2 primeiro, depois faz outros 2, marca essa consulta mais escalonada. Talvez seja um caminho mais ideal, caso não tenha muita disponibilidade, né? Mas nada impede de você terminar, só ajustar mesmo a mordida do paciente e depois você chama ele para fazer um belo de um acabamento e polimento. Né? Porque o acabamento mesmo, eu diria que é indispensável quando você faz uma faceta direta, com resina composta. Né? Porque é o dentista que está ali colocando. E por mais que seja o melhor artista do mundo, sempre um dente pode ficar um pouquinho mais alto que o outro. Né? Então, você tem que chamar o paciente e o que dá mais trabalho mesmo, eu acho, é deixar os 2 dentes, né? Assim, esse lado tem que ser exatamente igual a esse. Né? Então, se não tá um igual ao outro, deveria. Né? Então, é que o pessoal olha de longe. Vou mandar um pra você ver lá pra você chorar. Olha de Você vai ver se tá longe, igual, não vai dar pra você percebe chorar. muito. E não precisa olhar muito não pra ver que não tá igual, não. É que assim... Olhar de dentista, pelo amor de Deus, também, não? Não precisa não. Aquele olhar é qualquer um. Mas Eu assim, sei, você tem que deixar eles consegue ver? simétricos. E para fazer isso não é fácil. Não, e essa parte de acabamento e polimento para resina é um drama mesmo. Porque assim, talvez seja uma das partes mais importantes, se não for a mais importante. Porque às vezes você termina de colocar a resina composta, né? Aí você olha e fala, será que tá bom? Será que não tá? O acabamento e polimento, você transforma a restauração, pro bem ou pro mal. Tá. Entende? Que ressalta todas as propriedades da resina. Exatamente. Só que isso não é fácil e isso é demorado também. O que é uma vantagem da cerâmica, porque a cerâmica ela é feita num laboratório fora do consultório, certo? Então o ceramista ele pega a peça, não que seja fácil também, tá? Mas o ceramista ele pega a peça, ele olha contra a luz, compara uma com a outra. Vira de cabeça para baixo. Se não for entregar no mesmo dia, ele tem mais tempo para analisar tudo Exatamente. isso. Aí ele cansou, eu costumo para, falar, né? ele cansou, ele para, vai tomar um café. Fecha na gaveta. Aí ele volta, aí ele cansou, ele para, vai pra casa, toma um banho, dorme, não sei o que, volta. Tem Mas como. eu achei legal o que o Guto falou, dá pra fazer 2 dentes, porque você já provou o mocap, certo? Certo. O paciente já provou. Já provou. Então eu posso estagiar, é legal. Eu não sei se dá pra fazer isso com cerâmica, estagiar o preparo e a colagem da Acho que cerâmica. não valeria muito a pena. Mas a porque resina até o procedimento vale. é um pouquinho mais rápido para colar a cerâmica. O que demora mais é o preparo. Para você ajustar. E no ficar seu caso, certinho. do que você falou da resina, é reconstruir, fazer toda a reconstrução ali diretamente, dá muito mais trabalho. E aí, como dá muito mais trabalho, tem gente que vai lá e... Então, e aí é um problema, porque a gente vê muita coisa hoje de, assim, postagem, tudo no Instagram, que, faço o seu dente em 2 horas. Como é que você vai fazer um Pega trabalho? uma resina branca Faz. e Aquela chapa no dente. daquele mercadoria, jeito. né? Mas faz. Até menos, mais rápido. 2 horas, tá demorando Tá demorando muito. hoje, ele tá cuidadoso. Entendeu? Então, assim, não sei se eu posso nem falar disso aí. Aconteceu uma vez no consultório de Agora uma a gente põe o pi. paciente. Uma paciente foi lá e ela queria fazer faceta de resina. Na verdade, ela não sabia se fazia de resina ou de cerâmica. Ela foi lá para tirar dúvida. Fiquei conversando com ela, moça super simpática, fui com o marido, tudo. E aí, conversei, expliquei tudo para ela. E ela veio cheio de dúvidas. Sabe aquela paciente que pesquisa no Google antes de já vem cá, sabia sei, qual resina tinha que usar, tudo? Beleza, fui conversando tudo com ela, né? Terminou a consulta, ela tava quase indo embora. Eu vi que ela tava engasgada, ela queria falar alguma coisa. Aí ela falou, doutor,
eu vou te contar o que aconteceu no outro consultório. O dentista falou que quando eu fizesse as lentes de resina, eu ia ter que comprar uma maquininha que joga água nos dentes, Waterpik, Sim. né? Porque eu não ia conseguir passar fio dental. Depois das resinas, eu não ia conseguir mais passar fio Sensacional. dental. Sensacional. Eu falei, não sei se você Mas de é o repente apocalipse. entendeu errado alguma coisa, Eu né? acho que entendeu errado, né? Vamos pensar assim. Enfim, eu falei, hora que coloca a resina, tem que ficar dente. Você vai Passa o fio passar o fio dental Da mesma forma. da mesma forma. Tem que virar dente. Mas tem que virar dente. No mundo real, é o que ela falou. Complexo. Pô, eu já vi paciente que foi me indicado de orto que tem um dente colado no outro. Essa restauração, o cara fez Sim. um bloco só ali. Unidos, Unido, venceremos, é. né? E aí? Agora, vamos falar de retrabalho, né? Um paciente, de repente, a gente falou que quem chega lá com um dente rígido, que tem pouca restauração, que você vai fazer um desgaste, muitas vezes não para fazer a lente. E aquele paciente que já fez a lente, não está nem um pouco satisfeito, caiu nessa situação aí indesejada. E como que a gente procede com esse paciente que já tem a lente? É sempre mais chato. Vamos falar né? naquele pior diagnóstico, assim. Eu acho que a primeira coisa é ver como está a saúde desse paciente. Né? Porque Cara, se essa isso é lente não tá sempre, e legal, se esquece, né? pode ser que uma das principais queixas é que chega no consultório que está sangrando a gengiva, que tudo aquilo que a gente já falou. É a principal. Né? Que elas É vêm sempre em assim. excesso. Elas estão com material em excesso, falta acabamento, falta polimento. Então, assim, junta sujeira, o paciente não consegue escovar direito. Não passa fio dental direito, porque Então, às vezes passa desfia. o problema número 1 de ter que fazer novamente um trabalho é corrigir toda essa parte da gengiva, essa doença instalada, Eu acho processo que inflamatório. Isso. A primeira parte. Depois, a segunda parte, a gente vê realmente o que deu errado. Né? O que não agradou o O paciente? que não agradou o paciente. E aí, depois, trabalhar com o mockup em função disso. Né? Avaliar se realmente o próximo passo é refazer ou se tem que, talvez, fazer uma orto, por exemplo, antes, né? Para ter o dente pelo menos numa posição mais satisfatória para você ter um resultado melhor. Né? Então, avaliar tudo, né? O paciente como um todo e não o paciente que quer fazer lente. Né? Porque não é o paciente que quer fazer lente, é o dentista que tem que indicar para o paciente a lente quando é ele possível precisa. ou não, né, também. Né? Então não é ele que manda, que chega e fala, eu quero fazer lente. Será Porque que você muita- tem essa indicação? né? Será que você tem essa indicação? Porque se você não tiver essa indicação, não vai dar certo. Então Vai dar você que errado. fez uma lente, tá com a gengiva inflamada, a primeira coisa é correr para resolver isso. Né? Senão vai perder seu dente. Vai Que é o- perder o dente. Com lente, sem lente, vai perder. O problema que mais chega mesmo, assim, não é nem tanto em questão de forma, eu quero trocar a forma. Até chega, mas a grande maioria é a gengiva que tá dando problema. Para ter Tá a necessidade de sangrando. fazer um preparo Sim. novamente. E aí precisa nessas remover situações, tudo. remove tudo, trata. A resina você desgasta ela. Vai Tira os devagarzinho, excessos isso. E aí que tá, Dá pra né? ajustar. Falam, a resina, o legal da resina é que é reversível, né? Até a página 2, né? Porque para tirar a resina, como é que você faz? Você desgasta. E você vai com broca. Mas essa broca não Mas- desgasta dente. É verdade isso, gente? Desgasta. Desgasta. E assim, Desgasta. pra, Já ouvi isso? pra você lesar o menos possível o esmalte, né? Pra você desgastar o menos possível o esmalte, você precisa de magnificação, você precisa de uma lupa ou O de que é um uma microscópio. magnificação, Então, cara? uma lupa ou um microscópio que Uma lupa e um microscópio chama-se magnificação. para você ampliar bem o que você está vendo. Você vai precisar controlar a velocidade do seu motor, porque a alta rotação gira muito, muito rápido. Aquele que você tem lá é style, né? Aquele você controla. E brocas multilaminadas. E brocas. Deveria. Que por acaso são as mais caras que tem. Então, assim, é complexo para você tirar e não machucar o dente do paciente, o esmalte do paciente. Agora, para tirar uma cerâmica, você pode usar o laser, você pode desgastar a cerâmica também. Que Broca, dá muito mais trabalho. que dá mais trabalho. Ou você pode usar o laser. Aí o Olha laser só. não tem esse problema de desgaste. O laser ele meio que tosta a linha de adesivo. cimentação lá e Desidrata e ela se a destaca. peça sai. Olha que E legal. aí depois você vem devagarzinho, limpando o resto de cimento, tudo, mas facilitou absurdamente a sua vida, né? Olha. Aí.
Mas aí também tem, como eu falei, a gente vai ensaiar essa questão do mocap, mas a gente tem que ver, muitas vezes colocou muita resina em excesso, a gente tem que tirar essa resina para depois poder fazer um novo mocap. Tá. Né? E aí o protético ele tem que ensaiar tudo isso e mandar pra gente, e a gente tem que ver o que é o melhor para o paciente, se realmente também ele concorda que aquilo que talvez seja melhor, que a gente acha que é o melhor, né? Que está dentro da função, é o que ele quer. Que às vezes isso foge um pouquinho. Sim. Eu tive uma paciente que foi lá e ela falou pra mim, levou os exames, a gente escaneou e tal, falou, eu quero ficar com a boca igual a da Angelina Jolie. Eu tipo, ela não vai ficar. Eu falei, eu posso deixar você no máximo com a melhor versão do seu sorriso. Boca da... Não, eu queria ficar, eu gosto da boca dela. Eu falei, eu também gosto da boca dela. A sua boca não vai ficar igual a dela nunca. Não tem não tem. Mas como é que você concorda com alguém assim? Você vai ter que ter essa DR daqui um ano, sei lá. Em algum e como momento, que ela vai ficar com a boca da Angelina Jolie? Não tem como eu prometer um negócio desse, cara. E eles querem que a gente prometa tudo, né? Não. Pô, boca da Angelina Jolie ajuda eu te ajudar também, né? Pô, não... Fala, ó, acho que você tá no lugar ajudando. errado. Dela. Acho que você tá no Escanear lugar a errado. boca. Não é no Escanear a consultório. boca. Ela vai nascer 3 vezes e não Será vai que ela tacar a vende boca esse da Angelina arquivo, Jolie. Guto? Era uma boa, né? Já pensou? Escanear a boca da Angelina Jolie, vendeu o escaneamento dela. A gente coloca lá. Olha que o loucura. apocalipse. Né? Mas tem de tudo. Então, eu acho que... Mas eu acho, o que me preocupa mais é porque a gente percebe que o lado comercial, que todo mundo tem que ter, Sim. passou na frente Passou do lado da saúde. passou. Eu acho que isso que é... Mas passou de longe, né? É. Passou... Né? Voando. Então, esse caminho do dinheiro que eu acho que é o mais triste. Eu acho assim, cara. E todo mundo quer o dinheiro, não sou Sim, hipócrita, não, não. e Mas pelo amor de todo mundo- ninguém E precisa vai ganhar. conseguir ter, Sim. se fizer com a indicação correta. Não Exatamente. precisa fazer do outro jeito. Exatamente. Isso. E assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Para você fazer direito, o próprio dentista ele tem que investir muito. Então tem muita gente cobrando o que um dentista que vai fazer direito tem cobrando por uma boca toda, o que o dentista não vai gastar para fazer um dente. Né? Então, assim, Como que vai ser a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não tem Tem como, mágica, né? tem mágica. Então, assim, O barato sai precisa caro? investir. O barato que vai bem sair caro. Eu falei negócio da Barato sai China. caro. O Alê, esse cara da... Ele fala, negócio da China, deixa pro chinês. Porque eles não falam de ditado da China, né? Sabe por que vai sair bem caro? Porque, meu, não é só estética, né? Longe disso. Estética é importante, mas é secundária. É saúde. É saúde. É saúde. Não, mas o paciente ele vem pra ficar legal na selfie, sempre. Isso é fato. Sim. E a gente tem que trazer o paciente para, olha, E- dentro do que você E eu quer, acho isso eu consigo importante. fazer isso aqui. Tem que ter, Isso. tem que ter a parte comercial nessa falando. Tem que ter, porque senão o paciente não chega até você. Às vezes... Mas acho que assim, e aí é a minha opinião, a parte da saúde, meu, é inegociável. Eu acho que a parte da saúde é inegociável. Você pode fazer um baita de um trabalho lindo e manter a saúde do paciente. Sim. Ponto. Por exemplo, o paciente chega, às vezes fala, eu quero colocar lente de cerâmica, mas o que ele quer, né? Na verdade, o que ele espera do tratamento, às vezes você consegue trabalhar melhor com uma resina. Né? Então, mostrar isso para o paciente. Olha, o diagnóstico, né, e o tratamento, a gente que assina, a gente que põe o nosso na reta, vamos dizer assim, né? Então, o paciente não adianta insistir naquela situação, mas o outro falou que faz, né? É muito Deveria viver, complicado. mas o mundo real, assim, aí o Guto, eu que tenho essa postura, que é o correto, o paciente vai virar e vai arrumar alguém para fazer aquele apocalipse. Mas então, mas aí que tá, isso aí é cobrado. Em algum momento é cobrado. Sim. Porque se você faz, por exemplo, o cara tá com a boca toda torta e quer fazer lente. E não vai resina, fazer ortognática cerâmica. comigo, que é o que eu precisava. Exatamente. E a gente, meu, tá bombando de caso no Instagram assim. É verdade. Eu Com corrijo... as medidas de topo, Tá, com as lentes de Eu cerâmica. corrijo a sua mordida com as lentes de resina. Pô, não corrige nada, cara. Você tá maquiando aí. Você não tá Isso fazendo daí nada. vai ser cobrado, Isso porque aí vai ser daqui a um cobrado. tempo, o cara que precisava de uma ortognática vai ficar como? Então, Vai voltar para uma baita de uma DTM. vai. porque Não, você e mudou tudo- DTM, DTM não é. Foi discussão tem as por Mas mais. pra mim, eu ganhei as mais peças paciente, todas pronto. quebradas, uma peça dessa vai quebrar semana sim, semana não. Ele vai voltar no dentista, não sei o quê. Cara, não tem Fratura, né? milagre. Eu acho que as fraturas indesejadas, Sim. porque a oclusão não tá alinhada. O que Sim. quebra a peça é a oclusão. O que quebra a peça é a Então, oclusão. o lance Não vai ser hoje, mas é o daqui a conjunto. um ano ele vai pagar por isso. Então, o que eu acho que a mensagem principal é a gente deixar que procure um profissional que saiba o que está fazendo e que o diagnóstico e a saúde fique na frente dessa tua vontade de estar com o dente branco cor Deca do vaso.
né? Não, o dente branco é... Particularmente, eu não acho bonito o dente super branco, mas assim... A gente estuda dente, a gente sabe as características, como é que é um dente de verdade. Não tem uma cor existe só, são dente várias brancão cores. daquela cor. Mas até aí, pra mim, ó... Mas o que tanto faz. É o que você fala Desde do que dente, o né? dente tá super branco, mas tá saudável por baixo, Tá ótimo. tá ótimo. É porque você tenta fazer um dente com cara de dente. Às vezes o cara O paciente que quer tá um ganhando um dente- dinheirinho, ele quer um dente pra mostrar que ele fez a lente. Exatamente. Ele não quer ter cara de dente. E não tem Porque senão problema ele fecha o nenhum. dente. Não tem problema nenhum. Desde que o que tá por baixo tá saudável. É isso aí. Acabou. Mas tem um monte de coisa louca. Teve um paciente que me procurou, ele queria fazer uma caracterização, colocar aqueles dentes de vampiro, né? Uma festa fantasia. Não, mas não, ele queria pra sempre. Pra ele sempre. queria, Acontece. né? Fazer dente com nojo, aquelas coisas todas. Eu acho que vai do profissional se ele quer fazer, participar disso, né? E o paciente, ele quer muito. Não interessa se ele não vai ter mais guia canino, o que vai acontecer, né? Eu tava na especialização de prótese, era recém-formado, tinha acabado de entrar na especialização. Atendia num consultório, chegou um senhor, queria trocar a prótese total dele, um negócio de caracterização. E aí ele quis fazer um canino do lado direito dele de ouro amarelo e o canino do lado esquerdo de ouro branco. Sensacional. Sensacional. Pô, Fiz. ele Ficou contou uma história horrível, pra gente. Eu achei horrível. Ele adorou, não sei o quê. Entreguei a prótese pra ele, adorou. Só pensando assim, pelo amor de Deus, só não fala que fez aqui, né? É, mas Porque é. vão achar que... Mas ontem, ó, não precisa muito. Ontem, o paciente falou pra mim: tem certeza? Eu vou fazer uma prótese sob implante. Aí o paciente: tem certeza que você não pode deixar ele metálico, sem a cerâmica em cima? Eu falei: não, me conta agora. Não, o que tá acontecendo? Ele falou: não, eu prefiro, eu gosto daquele metalzinho aparecendo. Eu falei: sério mesmo que Charme. você vai me fazer uma prótese sem cobertura cerâmica? É, doutora, a senhora conta, vai sair mais barato, né? Ele falou: vai sair mais barato. Eu falei: não, vou perguntar pro protético se pode. Ah, ele calma. tinha um negócio Vamos aí, perguntar viu? o protético, tá aqui Né? na produção. O protético dá ou não dá? Ele contou pra gente que um cara tava fazendo as próteses total, era isso aí? Fez uma com a maloclusão, o dente todo torto, ele fez uma com o aparelho e fez uma com o dente resolvido. O cara usou... Estagiou a prótese Estagiou total. a prótese total, até parecer sensacional, cara. Pode ou não pode fazer essas próteses? Aquela, fala aí, produção. Mas é isso aí. Pode, desde que não comprometa a saúde. Não comprometendo a saúde, não tem problema mas, nenhum, mas um cara. dente de vampiro iria comprometer. Como é que faz? sim. Né? Então eu teria que assinar, o paciente teria que assinar. E ele não queria de maneira provisória, por exemplo. Ele queria uma coisa definitiva, né? Então tem que ter muito cuidado aí. Porque aí você não consegue acertar a mordida. Não. Você colocou uma roda pra cá, outra pra cá no carro. Não, tem uma história muito boa disso, Vai cara. explicar isso. De prótese. Sei lá, 20 anos atrás. Foi um casal pra fazer avaliação. Aí o cara sentou na cadeira, ele tinha um dente lateral meio colado com um durepó, meio estranho. Eu vi que não encaixava ali. Aí conversei com ele falou, caiu, eu colei. Eu falei, pô, não batia. Beleza. Aí eu fiz a avaliação dele, ele foi pra sala de espera, entrou a esposa, que usava uma prótese total. E aí na prótese total dela faltava o lateral. Xiii. Eu achei o dente dela. O que aconteceu, O cara? cara pegou... Tipo, sexta-feira ele comeu o dente. Ele falou, não vou nem ferrando ficar sem o dente no fim de semana. Foi lá com a chave de fenda, tirou o dente dela e colocou no dele. E lá ele não tocou... Aí eu, cara... Ela falou, eu varri tudo, a prótese estava no chão, não achei o dente. Aí eu pensava, eu achei. Eu achei o dente, eu achei o dente. Sherlock Conta, não Holmes. conta. E o cara das outras consultas, eu falava Lógico pra ele, que mas esse ele dente quer, não você acha que ele vai não colocar? é daí. Ele fazia cara de paisagem e não tocou no assunto. E nem você. Ficava nem Eu vermelho. vou causar a separação. Separação. Eu não Puxa podia me minha meter não, né? nisso, não. Não é comigo, pô. Mas olha que você tem maluco, cara. Né? Então a ideia principal, eu acho, é procurar um profissional bacana e lembrar sempre da tua saúde e estar na frente da sua estética aí, né? Exato, a estética é importante, mas a saúde vem sempre na frente. Puta, muito legal, muito bom ter vocês aí. Obrigado aí pela disponibilidade. A gente agradece, obrigado. Pessoal, obrigado. vamos se inscrever no canal aí, ativar o sininho. Isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e aí a gente Responde. aí para que fique tudo mais claro para todos. Estamos Obrigada, à disposição. Léo, obrigada Obrigado. por tudo. Valeu, Obrigado gente. vocês. Muito bom. Valeu.